KOF, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken e mais. Eu assisti todos os filmes baseados em jogos de luta, para você não precisar passar por esse sofrimento. E vamos descobrir juntos do melhor pro pior quais são eles. Você lembra de todos? Então é aquele recado para quem é inscrito do canal. Por favor, não se esqueça de habilitar o sino das notificações com todas. O YouTube não está enviando regularmente as coisas. Então pega essa mania nos canais que gosta pro seu próprio bem, senão você vai perder coisa que tu pode gostar. E para quem ainda não é inscrito, eu tenho um desafio para você. Se inscreva aqui no canal agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta. Estamos apostados? E vamos começar com Mortal Kombat de 1995. Para mim, a maior prova da qualidade dessa adaptação são esses dois personagens aqui. Você talvez nem lembre deles, mas é essa a intenção. A melhor forma de mostrar a violência e o quanto o combate é mortal de verdade é tirar a vida de um personagem brutalmente na tela. Mas a produção se preocupou em criar novos personagens do zero para não matar os personagens da história de Mortal Kombat, o que prova que se preocuparam em respeitar a lore do game, o que já é um ponto positivo e tanto. Mais do que isso, esses novos personagens foram bem apresentados e assim tiveram profundidade o suficiente para ter impacto quando a missão deles foi cumprida, ou seja, o filme foi bem feito. E é bizarro pensar que esse diretor respeitador de lores é Paul W.S. Anderson, que anos depois ficaria conhecido pelos filmes da franquia Resident Evil e Monster Hunter, que fazem tudo menos respeitar a lore dos jogos. O tempo passa e as pessoas mudam, né? Mortal Kombat ficou em primeiro lugar aqui dos melhores, mas pra mim foi muito difícil decidir isso, pois eu fiquei na dúvida entre ele e o segundo lugar. E o motivo para ambos estarem tão parelhos no top do pódio é o que pra mim é o segredo do sucesso para todo e qualquer filme baseado em games. Street Fighter Assassin's Fist originalmente era uma série para o YouTube, mas ficou tão bom que foi reeditado e transformado em um longa-metragem. É irônico um filme de baixo orçamento feito por fãs ser muito melhor do que a maioria dos filmes de games de Hollywood. Respeita a lore, referências, o carinho. Mais importante do que o dinheiro é o respeito à obra original, e esse é o segredo do sucesso da maioria dos filmes que foram bem aqui. Não tentaram inventar coisas para agradar certo público, ou só pegaram o nome e colocaram em uma obra completamente diferente para vender enganando os outros. Mesmo com baixíssimo orçamento, você não se importa com as perucas e as roupas de cosplay, pois você vê ali algo que foi feito com carinho de fã pra fã. Eu prefiro 1000 vezes um filme de baixo orçamento como Street Fighter Assassin's Fist do que uns de médio orçamento ou até grande orçamento como alguns que vão aparecer aqui em breve. Mas antes vamos ver aqui, ó, Doa, Vivo ou Morto. Já chegou a ver ele? O filme é horroroso, mas por que ele tá aqui em terceiro lugar entre os melhores? Porque diferente dos outros, esse filme sabe que é horroroso e por isso não se leva a sério em momento nenhum, sempre brincando com os clichês dos filmes de ação e parodiando principalmente as panteras. E esses filmes com cenas impossíveis e sem sentido que estavam na moda naquela época. Doa foca na história base de quase todo jogo de luta, inclusive não fugindo muito da lore do jogo original. Basicamente é sobre um vilão querendo se tornar o mais forte e por isso cria um torneio com os melhores lutadores do mundo. História comum, né? Eu avisei que era clichê e ao mesmo tempo fiel aos jogos de luta. O filme tem muitas referências ao jogo e principalmente em como mostra as mulheres, que é geralmente de forma sensual e inclusive de biquíni. É uma referência clara e direta a Doa Extreme, o spin-off da franquia focado em vôlei de praia. Tem também uma referência até a Ninja Gaiden, com Hayabusa enfrentando vários ninjas por aí. Ou seja, é open bar de fanservice. O filme é bem 8 ou 80, ou gosta ou acha horrível, pois realmente ele está longe de ser bom, mas se você desligar o cérebro e abraçar a tosqueira antes de assistir, ele, pelo menos pra mim, é tão horroroso que dá a volta e fica bom, me fazendo rir muito das péssimas atuações e assim me divertindo bastante com a paródia sobre o gênero. E de brinde ainda tem muitas ótimas cenas de luta. Em quarto lugar está sua animalidade. Quando não havia internet, era muito difícil ter acesso a notícias e informações sobre alguma coisa. Se sabia que tinha um filme novo de Mortal Kombat, mas poucos sabiam que seria tão diferente do primeiro. Vários atores mudaram, o diretor mudou e até o roteirista é outro. Ou seja, é um filme muito diferente do primeiro e, na boa, eu gostei muito.
Sabe por quê? Praticamente todo orçamento a mais foi colocado em efeitos especiais. E como eu era jovem, pra mim, como jogador e fã de Mortal Kombat, ver um Animality na tela foi sensacional. Hoje eu sei que os efeitos são meio e as atuações questionáveis, mas sinceramente me surpreendeu muito a rejeição que esse filme tem, com notas horríveis e poucos fãs como eu. Pra mim é um filme muito subestimado, que merecia melhor tratamento, mas um quarto lugar parece ser justo pra ele. Já esse aqui pode surpreender, mas ele tá em quinto, porque eu tenho uma história pessoal com ele. Eu era um garoto quando anunciaram o filme de Street Fighter e como um fã eu fiquei muito animado com isso. Então meu pai levou eu e meu irmão pra vermos e foi a nossa primeira vez no cinema. Mas a maior memória que eu tenho daquele dia foi o final do filme. Quando na luta derradeira Jean-Claude Van Damme deu aquele famoso golpe do Guile, que na época chamávamos de gilete ou facão. O cinema foi abaixo, com todo mundo gritando por ter visto pela primeira vez aquilo sendo executado na vida real, não no videogame. Foi surreal a sensação. Hoje em dia eu acho o filme bem apressado e cheio de problemas nos bastidores, mas na boa, marcou muito. E foi uma experiência incrível, e isso, junto à atuação absurda do Raul Julia como Bison, evita que esse longa-metragem questionável esteja numa posição pior na lista. E aliás, tem um vídeo do sensacional Tucas lá no Nerd Crônico que mostra um pouco dos bastidores de Street Fighter Batalha Final. Eu vou deixar o link no final desse vídeo, vale a pena dar uma olhada. Ah, esse aqui... E chegamos no filme de Tekken. Esse aqui eu já desisti durante a apresentação antes de terminar o primeiro minuto. Sabe por quê? O filme de Tekken fala de um futuro pós-apocalíptico onde Tekken é uma corporação que governa a cidade de Tekken City. Nesse momento eu quis fechar o vídeo e só tinha visto exatos 48 segundos de filme. Foi aí que eu percebi que eu teria uma longa jornada pelas próximas 1h30 de película. Então fingi demência e continuei assistindo. Nem a história, nem os personagens, nem os golpes têm alguma coisa a ver com Tekken, virando quase que um desfile de cosplays bem feito. É apenas outro filme que usa o nome de algo já conhecido para se divulgar. Só que nesse caso eu fui surpreendido, pois o filme não é exatamente ruim. Se você ignorar que é uma adaptação de Tekken, até que o longa é bastante competente como um filme de luta e ação. As batalhas são bem coreografadas, a direção parece experiente e a produção em si não é de todo ruim. Mesmo sendo claramente um filme B e mudar muita coisa da lore original de Tekken, perto dos outros aqui ele até que é bem assistível, mas também não é nada memorável ou coisa assim. Então se prepara que a partir daqui é ladeira abaixo. Os 4 piores de todos os tempos, a nata da ruindade, da vergonha alheia mundial. Você sabe quais são? Nossa, Mortal Kombat de 2021. Vamos lá. Os primeiros 16 minutos de Mortal Kombat de 2021 são absolutamente sensacionais. Talvez a melhor cena entre todos aqui citados. Assim, é puro ouro de verdade. Tem referências diretas a lutas dos clãs de Sub-Zero e Scorpion, que misturam arte, referências e lindas coreografias. Mas toda alegria acaba ali. Depois dessa parte, este se torna mais um exemplo de filme que ignora completamente a lore e tenta mudar tudo, porque os roteiristas e o diretor acham que podem ser melhores que uma franquia inteira de sucesso com cerca de 30 anos de história. O que foi aquele protagonista bizonhamente horrível e os buracos gigantescos no roteiro. O orçamento dos efeitos especiais ficou inteiro pra cena da Nitara e o resto fizeram no celular provavelmente. Porque, meu amigo, nossa, eu nem vou me alongar muito aqui, pois já tenho um vídeo completo sobre ele. É um dos vídeos exclusivos para membros do canal, onde faço uma crítica mais completa sobre Mortal Kombat de 2021. Então, pra quem é membro, a partir de R$5 tá lá e você já consegue ver esse e vários outros conteúdos exclusivos em agradecimento pelo seu apoio. É só olhar a playlist lá na página inicial do canal. Mas vamos deixar uma parada clara aqui. Esse filme só não está numa posição pior por causa dos primeiros minutos dele. Só que enquanto ele começa bem, ele termina com o Sub-Zero te levando pra academia. Não tem como levar isso a sério. Falando em não levar a sério, eu sinceramente não tenho a menor ideia do que pensaram quando criaram Street Fighter A Lenda de Chun-Li. O filme, mesmo relativamente recente, parece ser feito na década de 80. É muito clichê da época na sua cara o tempo todo. Tudo isso coroado com efeitos especiais que foram criados provavelmente pelo sobrinho de algum produtor do longa e muito sono do telespectador. Assim como seu antecessor, A Lenda de Chun-Li resolveu mudar a lore inteira de Street Fighter e reinterpretar todos os personagens. Bison, por exemplo, virou um mafioso que investe no ramo imobiliário. Aliás, na falta de Sagat, para ter referência, em certos golpes de Bison é possível escutar sons de tigre. E eu te pergunto, por
que, cara? O momento que eu larguei de tentar apreciar como fã da franquia foi quando o Gen deu um Hadouken. O Gen. Mas isso não é nada que não possa piorar no final, né? A lenda de Chun-Li é extremamente mal dirigido, as cenas não se conectam, os buracos no roteiro são infinitos e você não sente qualquer conexão e nem peso em nada que acontece na tela. Como é hora, eu não aguentava mais assistir aquilo de tão chato e arrastado. Completamente sem alma. Se você ignorar o nome dos personagens, percebe na hora que é apenas mais um filme B facilmente esquecível. Mas o que torna muito pior é que ele teve grande orçamento e leva o nome de Street Fighter. Ou seja, é uma grande oportunidade perdida. Com a medalha de prata da ruindade, é lógico, é ele. Tekken 2 é a continuação do primeiro filme de Tekken e é simplesmente bizonho. Eu cheguei a dormir vendo esse filme. E isso aconteceu porque ele tem cerca de 20 a 30 minutos apenas com cenas de pessoas andando, além de imagens em câmera lenta e flashbacks inúteis. Isso sem contar no incrível poder de teletransporte que alguns personagens possuem. Isso é reflexo de um roteiro horroroso que não tem quase nada a ver com o primeiro longa, que também já não tinha muita coisa a ver com o Tekken. Então tu imagina a bagunça. Na história, Kazuya acorda sem memórias em uma favela de Tekken City, com uma bomba implantada no corpo e sendo obrigado a servir a um líder comunitário religioso chamado O Ministro. A direção é incrivelmente amadora. O roteiro é cheio de buracos e tem partes que simplesmente não gravaram as lutas. O ator ou atriz, dependendo da ocasião, chega no lugar, dá um golpe e acabou. É isso. Chegou um momento que simplesmente desistiram de tentar ter sentido. O filme não tem final. E ainda por cima uma garota morre depois de dar um beijo de língua no rei Hashimishima. Sabe-se lá por que ou pra quê? Meu Deus do céu, é difícil de gravar isso. Tekken 2 não tem absolutamente qualquer sentido ou noção. Isso fica mais evidente ainda assim que você descobre que está acompanhando Kazuya, pois ele não é o mesmo ator do primeiro filme, ou seja, mudaram o protagonista. Na verdade, só 2 atores voltaram e colocaram eles com visuais completamente diferentes e genéricos. Até as locações são outras. O filme consegue ser pior do que o seu antecessor, que já dividia algumas opiniões. Então tu imagina. Ao que parece, o filme foi feito às pressas, com baixíssimo orçamento, apenas para ganhar dinheiro em cima do contrato de licença do nome Tekken. Só que não deu certo, pois foi um fracasso inacreditável, sendo recusado muitas vezes até para ser vendido em DVD. O filme é oco, sem sal, sem graça, sem vida, sem vontade, sem sentido, sem noção, é uma merda. Você termina de assistir e nem fica com raiva, fica apenas com pena de quem participou disso. E o primeiro lugar da ruindade não tinha como ser outro. Facilmente o pior filme baseado em jogo, seja ele qual for, já feito na história. O filme de KOF é horroroso em todos os aspectos possíveis. E esse não te deixa com raiva, te deixa com ódio mesmo. E é bizarro pensar que na época já tinha Sagoroshi completa. Ou seja, a história já estava pronta ali, então era só adaptar. Mas sabe-se lá por quê? Decidiram fazer um filme baseado em KOF 98, que não tem história canônica. Mas isso não seria tão ruim se fosse só isso. Mas não é. Sabe por quê? O enredo é sobre a protagonista de KOF, Mai Shiranui, e seu namorado Yori Yagami, que se junta ao agente da CIA Terry Bogard para tentar parar o ladrão Rugal, que quer despertar Orochi para ganhar poderes infinitos. E para fazer isso, o vilão irá usar o KOF, que é um torneio interdimensional de lutas. O roteiro é tão ruim que uma das autoras nunca mais foi chamada para trabalhar no cinema em qualquer outra coisa na vida. O ator que fez Kyo era um desses garotos que só faziam séries adolescentes, então nunca tinha lutado na vida. Já Rugal é baixinho, gosta de trocar de roupas e tem até uma cena andando de patins. As lutas são horrorosas, as atuações parecem piada e a produção é uma vergonha alheia o tempo inteiro. É simplesmente inacreditável tudo isso. O filme de KOF teve orçamento de 12 milhões de dólares, mas foi recusado por cinemas de todo mundo, e com isso arrecadou apenas 500 mil dólares em bilheteria mundial. Um fracasso do tamanho da ruindade dessa coisa. King of Fighters, a batalha final, está na lista não simplesmente por ser o pior filme de jogos de luta. Ele é, pra mim, o pior filme que eu já vi na minha vida, sem exageros. Ele é horroroso como adaptação e horroroso como filme por si só. É simplesmente uma merda, não assista isso. Mas
esse vídeo for bem compartilhado, quem sabe não role um vídeo sobre os bastidores desse ou de outros filmes listados aqui, mostrando por que eles ficaram desse jeito. Aliás, daria pra falar das animações também, né? Então tá na tua mão agora. E não se esqueça do desafio dos 4 vídeos. Se inscreva no canal, sem esquecer do sininho das notificações com todas. E se puder, seja membro e ajude-nos a continuar. Com apenas R$5 você faz a diferença, como esses lindos aqui do lado já estão fazendo. Muito obrigado a cada um de vocês. Aqui eu vou deixar pra você um vídeo sobre o filme de Double Dragon, já aqui um link pra Jan GG, e aqui aquele vídeo do Tucas sobre Street Fighter o filme. Escolha um, acho que você vai gostar. Experimenta. E muito obrigado por você estar aqui. Desculpa me exaltar com alguns filmes aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!